Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 9º curso de enfermagem em endoscopia gastrointestinal e ao 13º curso de limpeza e desinfecção de aparelhos e acessórios endoscópicos. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha bom proveito nesses momentos que a gente vai passar junto aqui. Bom, eu me chamo Lilian Kelly, eu sou enfermeira, tenho doutorado na área de processamento de produtos para a saúde pela Universidade Federal de Goiás. Trabalhei 25 anos no Hospital das Clínicas, em diferentes áreas, inclusive no gerenciamento do Centro de Material e Esterilização do serviço. Além disso, trabalhei também 14 anos no HDT, como coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Doenças Infecciosas. E também trabalhei na vigilância sanitária, na parte de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde e segurança do paciente, lá na coordenação estadual. E gostaria de conversar com vocês sobre esse tema muito importante, que é a integração do CME e endoscopia, uma parceria essencial para a segurança do paciente. Bom, o objetivo desse encontro nosso é desenvolver habilidades e atitudes crítico-reflexiva acerca do processamento de produtos para a saúde e refletirmos criticamente sobre o processamento de produtos para a saúde e a implementação e a implicação de falhas neste processo. Bom, mundialmente, as infecções relacionadas à assistência à saúde é um problema, independente de ser país desenvolvido ou em desenvolvimento. E aí existem alguns determinantes que vão minimizar ou aumentar o risco do paciente adquirir uma infecção relacionada à assistência à saúde. E alguns determinantes são as políticas, então as políticas tanto do serviço de saúde quanto dos órgãos governamentais, a infraestrutura do seu CME, a organização tanto do serviço quanto das entidades governamentais que gerenciam e coordenam a parte de prevenção e controle de infecção, o conhecimento, o conhecimento libertador, então conhecimento do profissional acerca das medidas que devem ser, como processar, o que deve ser feito, as medidas que valorizam a segurança do paciente, o comportamento desses profissionais, dentro desse serviço, se eles adotam as medidas de forma adequada, se eles realmente acreditam na importância de prevenir as infecções, e também nos fatores relacionados ao paciente. Esses fatores, como é inerente ao paciente, esses a gente não consegue mexer, porque faz parte da própria natureza do paciente. Agora, os demais a gente consegue mexer, a gente consegue investir para minimizar o risco de ocorrência, o risco de falhas e o paciente, consequentemente, tenha um evento adverso. Dentro desse contexto, nós temos a desinfecção e a esterilização dos produtos para a saúde, e o endoscópio também está incluso nesses produtos para a saúde, como um fator primordial para a prevenção de infecções relacionadas a IRAS e, consequentemente, produzir maior segurança para o paciente. Então, temos que trabalhar em busca dessas medidas preventivas a fim de que o nosso paciente saia satisfeito e sem outra comorbidade provocada pelo próprio atendimento. O processamento de produtos para a saúde, ele é primordial dentro desse processo. Então, como nós vemos aqui, ele é cíclico, ou seja,
Começa a limpeza, desinfecção, inspeção, embalagem, esterilização, transporte, armazenamento, uso, transporte, volta na limpeza novamente e assim por diante, até esse material ser descartado por não funcionalidade ou por quebra ou outro problema qualquer. Então, é um ciclo que nós temos que pensar que todas as fases são importantes, que nós temos que pensar que qualquer falha em qualquer parte desse ciclo, há comprometimento da segurança do paciente. Aqui nós trouxemos, só para exemplificar, um estudo de 2022 que avaliou o risco, né, os fatores associados à infecção relacionados ao uso de endoscópios. Então, ele é uma revisão sistemática onde avaliou 117 artigos publicados em diferentes partes do mundo e foi avaliada a parte demográfica, clínica e gerenciamento de eventos de infecções relacionadas à assistência à saúde referente ao uso de endoscópios. E eles encontraram que a taxa de infecção para procedimentos de endoscópios digestivos, em geral, é de 0,2. Especificamente para o colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, de 0,8. Os gástricos alto, exceto o CPRE, é 0,123 e os procedimentos endoscópicos gastrointestinais baixos de 0,73. Os micro-organismos mais encontrados foram a Pseudomonas aeruginosa, os organismos do grupos Enterobacteriaceae e os cocos gram-positivo. Os autores elaboraram diferentes métodos de prevenção, incluindo profilaxia antimicrobiana e métodos de esterilização adequado, também vigilância periódica dessas infecções, né? Evidências atuais que apoiavam todas essas decisões tomadas e também discutiu um pouco sobre o uso de endoscópios descartáveis como medida preventiva das infecções. Mas essa é uma medida que a gente tem que pensar porque tem um impacto ambiental com relação ao aumento do número de resíduos e também ao impacto financeiro, que aumenta muito o custo desse procedimento. Mas o que é processamento de produtos para a saúde? É um conjunto de ações relacionadas à limpeza, recepção, limpeza propriamente dito, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras. Alguns elementos são essenciais para a gestão dessa qualidade. Então, nós temos que oferecer um produto com alta qualidade para os nossos usuários. E a elaboração de protocolos de prevenção e controle de infecção dentro do CME são primordiais para essa qualidade. Protocolos como de higiene de mãos, EPIs, né, o uso de EPIs e limpeza e desinfecção desses EPIs, códigos de vestimenta, de higiene pessoal, descarte seguro de pérfuro-cortantes, incidentes e notificação, a gestão de resíduos, testes de controle de ventilação através de detecção de movimento de ar e limpeza de ambiente, entre outros. Além disso, é importante fazer uma gestão de risco dentro do CME para garantir que não conformidades, incidências e erros sejam prontamente identificados, investigados, avaliados e documentados.
Isso é importante para que a gente possa planejar em ações de melhorias constante. Pensando nisso, nós precisamos entender o que é gestão de risco. Gestão de risco, segundo Feldman, é a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle dos riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Pensando nisso, o que a gente precisa fazer para trabalhar gestão de risco no CME? Então, no CME, nós temos que pensar em algumas questões. Por exemplo, definir critérios por meio dos quais os riscos sejam avaliados e calculados. Estabelecer métodos de avaliação de risco. Instituir uma política de responsabilidade por decisão de risco. Garantir a provisão de recursos designados para a prevenção de risco, estabelecer um programa de comunicação interna e externa relativa aos riscos identificados, ou seja, notificação, adotar uma política que garanta a qualidade da equipe profissionais dedicada à gestão de risco, e tudo isso pensando na melhoria da qualidade do serviço oferecido dentro do CME. Quando a gente pensa na gestão de risco, essa é uma ferramenta muito utilizada, que é o ciclo PDCA, onde o P é planejar, o D é executar, o C é verificar e o A é o agir. No planejar, o que a gente precisa fazer? A definição da meta, análise do problema, identificação das causas, elaboração do plano de ação. No D, que é executar, a gente vai fazer a execução do plano de ação. No C, nós vamos fazer a verificação dos resultados. No A, nós vamos fazer a padronização dos resultados positivos, ou seja, implementar eles de fato no serviço, e a ação corretiva do insucesso. Mas alguns pressupostos são extremamente básicos para a gente conseguir fazer uma interface que garanta esse sucesso. Então, nós temos as competências, conhecimento, a habilidade e a atitude. São três pressupostos muito importantes para o sucesso. Então, o conhecimento, a gente tem que desenvolver o conhecimento, né? O conhecimento é libertador, então por isso é importante o profissional buscar conhecimento, é o que vocês estão fazendo agora. A habilidade, né? Você pegar esse conhecimento e saber aplicá-lo. E a atitude, que é você saber aplicar e realmente aplicar esse conhecimento, né? Colocar ele em prática. Esse conjunto, ele faz com que realmente haja melhoria e haja mudança dentro do serviço de saúde. Não é fácil, existem desafios. Então, controle e garantia de qualidade do processamento é um desafio. Mas o que a gente precisa para enfrentar esse desafio? Nós precisamos avaliar sistematicamente, documentar a estrutura e o processo de trabalho, bem como avaliar os resultados de todas as etapas do processamento de produtos para a saúde. Com essa visão, a gente consegue ver aonde houve falhas e melhorar continuamente essas falhas. Pensando no aspecto organizacional do CME, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que tipo de CME eu tenho. Então, o CML pode ser classificado em classe 1 e classe 2. O classe 1
ele vai esterilizar materiais não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa. Já o classe 2, ele vai esterilizar material de conformação complexa e não complexa. Então, esse é o diferencial. Mas o que é CME complexo e o que é não complexo? Antes de a gente falar sobre isso, eu trouxe essa planta para vocês terem uma noção de como nós temos que manter um fluxo unidirecional para o nosso CME. Então, nós temos que o material tem que entrar no expurgo, ser lavado, né, verificado, checado tudo, lavado, seco, encaminhado para a sala de preparo. Ele vai ser encaminhado ou para desinfecção ou para esterilização. E essa esterilização, depois ele vai ser armazenado e distribuído. Então, vocês viram que chegou um fluxo unidirecional, ó, que não voltou. O material que estava esterilizado não entrou em contato com o material contaminado ou que não passou pelo processo de esterilização ainda. Ele está limpo, mas não passou pelo processo de esterilização. Então, esse fluxo a gente tem que pensar dentro do nosso serviço de saúde. Então, manter esse fluxo unidirecional, né? E de preferência barreiras, separando cada área suja da área limpa, da área de guarda de materiais estéreis. Então, o que são produtos para a saúde? Segundo a OMS, né, são instrumentos, aparelhos, materiais ou outros produtos utilizados únicos ou em combinação, determinados pelos fabricantes para serem utilizados em seres humanos com o objetivo de diagnóstico, prevenção, monitoramento, tratamento ou para alívio ou compensação de alguma deficiência. Os produtos para a saúde, como a gente já falou anteriormente, eles são classificados segundo Spalding em não críticos, semicríticos e críticos. O não crítico, ele entra em contato com pele íntegra, como por exemplo o esfigmomanômetro, o termômetro, e eles requerem apenas limpeza com água e sabão ou desinfecção de alto nível com álcool a 70%, por exemplo. Os semicríticos, ele entra em contato com pele não íntegra e mucosas, e ele precisa minimamente de uma desinfecção intermediária ou de alto nível, por exemplo, os endoscópios digestivos, né? Parte deles. E os críticos são aqueles materiais que entram em contato com tecidos estéreis e precisam ser esterilizados esses materiais para entrar em contato com esse tecido estéril. Aqui está a classificação de Spalding, mas com uma adaptação feita por esses autores aqui, Rowan e seus colaboradores aí, onde classificam o CME, né, classificam os micro-organismos de acordo com a sensibilidade ou resistência aos agentes desinfetantes ou esterilizantes. Então, na base da pirâmide estão os micro-organismos mais sensíveis e no topo aqueles que são mais resistentes. Então, como na base nós temos aqui os lipídios, os vírus lipídicos de tamanho médio, as bactérias vegetativas e os fungos, que são os mais sensíveis, ele requer uma desinfecção de baixo nível, por exemplo, com a base de cloro, os álcools fenólicos ou a pasteurização. Temos também os esporos fúngicos, os vírus não lipídicos ou pequenos e as micobactérias e os oocitos parasitários, que requerem uma desinfecção de alto nível, minimamente, por exemplo, um óxido de etileno, um glutaraldeído ou um ácido peracético e etc. Tá? E nós temos os esporos bacterianos e os prions,
que já requer uma esterilização, principalmente os prions, que requer tempo de exposição diferente dos esporos bacterianos. O que é material de conformação complexa e não complexa? Então, os não complexos são superfícies internas e externas que podem ser atingidas, né, por escovas durante o processo de limpeza e têm um diâmetro superior a 5 milímetros nas suas tubulações, né? Aqui está a aferição aqui, né? Como que mede? Então, as cubas, as bacias, as pinças, as curetas, normalmente são material não complexo. E agora, de conformação complexa, já são aqueles que têm lumen menor que 5 milímetros, né? E com fundo cego ou com fundo cego que dificulta a limpeza, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias e válvulas. Aqui tem vários materiais de cirurgias ortopédicas, normalmente tem muitos materiais com essa especificação. Bom, para que a gente possa pensar na desinfecção ou esterilização do material, nós precisamos pensar em carga microbiana. Então, quando a gente pensa na carga microbiana, o micro-organismo, o crescimento microbiano, ele tem uma coordenação de processos físico-químicos na célula que resulta a sua divisão, pois a reprodução bacteriana é determinada pela divisão binária. Então, ele vai se dividindo em dois, e vão crescendo de maneira geométrica até atingir uma população bem grande de micro-organismos. O crescimento de uma população de bactérias avança em uma sequência de fases que determina uma curva padrão, né, que é essa curva de crescimento. De acordo com essa curva de crescimento é que a gente vai determinar a curva para a morte microbiana. E o que a gente precisa pensar na morte microbiana? A morte microbiana, né, nós temos que pensar que o tempo necessário para reduzir o número de sobreviventes ao mesmo valor numérico depende tanto da taxa da morte como do tamanho inicial da população. Ou seja, se eu tenho menor quantidade de bactérias, maior a chance de eliminar todas as bactérias viáveis. Se eu tenho maior quantidade de bactérias, vai ser mais difícil eu eliminar todas as bactérias viáveis ali. Então, a eficácia de qualquer processo de esterilização depende da redução e limitação da carga microbiana dos materiais prévia à esterilização por meio da limpeza. Então, a base de uma boa esterilização ou desinfecção é a limpeza, fazer a limpeza de forma adequada. Alguns micro-organismos, para se protegerem, eles se transformam em esporos. Por exemplo, o Bacillus sp, o Clostridium sp, eles, quando estão em uma situação crítica, eles fazem com que eles formam esporos no interior da célula. Essas células rompem com o seu código genético dentro desses esporos, ele é liberado e fica no meio ambiente ali. Depois, quando esse meio contém algum nutrientes, ele está favorável para a sua germinação e proliferação, ele quebra esse esporo e ele começa novamente a se tornar célula vegetativa. Então, pensando nisso, nós temos
que pensar na morte microbiana, né? Outro sistema que protege os micro-organismos é a formação de biofilme. O biofilme é a capacidade de algumas bactérias de viverem em colônias e produzirem uma substância polimérica extracelular que protege essa colônia, permite a entrada de água e nutrientes, mas não permite a entrada de antibióticos e nem de outros agentes esterilizantes ou desinfetantes. Diversas são as implicações para a saúde, né? Infecções gravíssimas, esses biofilmes são responsáveis. O processamento de material ele se torna muito mais difícil, a remoção desses biofilmes, e ele tem uma interferência direta na efetividade do processo de desinfecção e esterilização, porque onde o material está aderido, o biofilme está formado, compromete o acesso do agente esterilizante naquelas bactérias que estão ali aderidas à superfície do material. Então, é importante você pensar em algumas maneiras de evitar a formação, e a limpeza manual, a limpeza com fricção, né, adequadamente, ela é uma das maneiras de eliminar biofilme. E métodos químicos frequentemente não são efetivos, e já falei os outros itens que ele protege e dificulta a limpeza. Bom, já começando a lavar esse material, né, nós temos a recepção, a área de recepção e limpeza. Então, essa área de recepção, a separação dos produtos para a saúde utilizados e a limpeza e desinfecção. Então, nessa área você vai receber o material, vai conferir o material, vai verificar se não está nada faltando, porque às vezes você vai preparar um material faltando peça e depois vai comprometer a assistência do paciente. Então, todas essas etapas têm que ser verificadas rigorosamente. Evidências científicas abordam a sobrevivência de micro-organismos à esterilização, pronto para sua utilização decorrentes de falhas da limpeza. Então, a limpeza é uma etapa extremamente importante. No expurgo, você deve dispor de pias com cubas fundas para evitar respingos no trabalhador, torneiras de água quente e fria, pistolas de ar e água para limpeza de canulados e para secagem também, balcões de aço inoxidável ou outro tipo de material apropriado para a separação e secagem dos produtos para a saúde. O expurgo é uma área de recepção e limpeza. O recebimento dos produtos para a saúde das unidades consumidoras, né? Após a primeira conferência, os produtos são submetidos à limpeza. Aí é importante saber como limpar, quais peças devem ser desconectadas, para que não haja dano no material e que você consiga ter acesso a todas as partes do material para que faça uma limpeza adequada. Então, isso tem que estar bem atento e seguindo as recomendações do fabricante. Os produtos para a saúde transportados também devem ter uma atenção especial para evitar o risco para o profissional. Então, tem carrinhos de transporte, preferencialmente fechados para o transporte desse material contaminado. Então, o que é a limpeza? É a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para a saúde, utilizando água, detergente, produtos e acessórios de limpeza por meio de uma ação mecânica, seja ela manual ou automatizada, atuando em superfícies internas como os lúmenes ou externas à superfície do material, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparo para a desinfecção ou esterilização. Embora a limpeza não tenha ação microbiana, microbicida, né? Ou seja, ela não consegue matar os micro-organismos,
ela reduz drasticamente a quantidade de micro-organismo presente nos produtos para a saúde, chegando a uma ordem de 99,9%, ou seja, uma redução de 10 logs nessa carga microbiana, o que favorece muito a ação do agente esterilizante. Então, as etapas da limpeza, ela constituem a pré-limpeza, limpeza, enxágue e secagem, e nós temos que investir nessa etapa com muito cuidado e com muita atenção. A limpeza manual, ela é executada com uma solução detergente, fricção de escovas de cerdas firmes e macias, seguido de um enxágue de água corrente sob pressão. A desvantagem é que você não tem uma uniformidade da execução, porque cada profissional vai fazer de uma forma, aplica forças diferentes, lava de forma diferente, então não tem muita uniformidade. Mas os produtos para a saúde devem ser limpos individualmente, não utilizar artefatos abrasivos que vai fazer ranhuras no instrumental. As escovas devem ser mantidas secas e limpas, utilizar detergente neutro ou enzimático, não utilizar detergente alcalino, porque vai causar abrasão na pele do profissional. Não utilizar detergente doméstico, ele contém lipídicos, então ele não é próprio para uso hospitalar. A solução deve ser trocada de acordo com a recomendação do fabricante e oferecer maior risco de contaminação para o profissional de saúde devido à exposição ocupacional maior. Aqui são alguns exemplos de escovas que existem no mercado para utilizar na limpeza manual, e nós temos a limpeza automatizada. A manual é recomendada como etapa prévia à limpeza automatizada. Então, se puder fazer limpeza automatizada, limpeza manual precedida de limpeza automatizada, você potencializa a redução da carga microbiana. Vale lembrar que deve garantir que os produtos para a saúde canulados tenham seu lúmen preenchidos com solução enzimática, se necessário, utilizar até uma seringa para fazer esse preenchimento. Para uma limpeza eficaz, todo o produto para a saúde deve ser desmontado e, caso seja possível, antes de dispô-lo na lavadora ou mesmo para realizá-lo a limpeza manual. Então, é aquilo que eu já tinha falado, né? Ver com o fabricante o que pode desmontar, o que pode utilizar, quais escovas utilizarem, para que você possa realmente garantir que todo o material seja limpo. E aí você, por exemplo, os canulados, existem hacks das máquinas, seja ela na ultrassônica, seja ela na termodesinfectadora, para canulados, que você tem que conectá-los ali para que o flush de água percorra através do lúmen e consiga retirar a matéria orgânica presente ali dentro. A limpeza manual automatizada tem a vantagem de diminuir a exposição profissional aos riscos ocupacionais, ela reduz o manuseio de material sujo, ela mantém uma limpeza adequada e uniforme e otimiza os recursos humanos. E como desvantagem ao alto custo e local inadequado, precisa de um local adequado para a instalação, né? Temos artigos aí que comprovam que os parafusos e as placas ortopédicas, eles precisam obrigatoriamente passar pela limpeza automatizada, porque eles são minúsculos, alguns parafusos são tão minúsculos que não conseguem ser friccionados individualmente, são em grandes quantidades que vêm na caixas. E também a limpeza manual seguida da automatizada, ela potencializa a limpeza. Outros aspectos que devem ser observados na limpeza estão relacionados à qualidade da água. Então, nós precisamos de uma água segura para fazer essa limpeza. A presença de matéria orgânica,
o tempo de imersão no detergente, que deve seguir rigorosamente a recomendação do fabricante, a utilização de fricção mecânica e materiais de maior complexidade. Então, a complexidade também é mais difícil de fazer a efetividade da limpeza. Pensando na qualidade da água, então, os materiais críticos, é recomendado lá fazer a limpeza, a pré-limpeza e a limpeza com água potável e água mole. O enxágue pode ser feito com água deionizada, o último enxágue, né? Ou com água de osmose reversa ou destilada. Os materiais semicríticos, eles podem ser limpos, pré-limpeza, limpeza e enxágue, tanto com água potável, quanto com água mole, quanto com água deionizada e o último enxágue com osmose reversa. E o não crítico, ele também pode, com a pré-limpeza, a limpeza e o enxágue, ser feito tanto com água potável, quanto com água mole, quanto com água deionizada. É desnecessário o uso de osmose reversa ou destilada, porque o custo é muito alto e ele não requer uma esterilização ou desinfecção. Aqui são exemplos dos detergentes, o enzimático, o neutro e o alcalino. Lembrando que os enzimáticos e o neutro podem ser utilizados na limpeza manual e jamais o alcalino. O alcalino deve ser utilizado apenas na limpeza automatizada. Aqui são alguns acessórios utilizados para a limpeza e secagem do material, como compressas, ar comprimido, pistolas de ar e de água, com bicos de diferentes tamanhos, para que você consiga acessar todo o lúmen, né? Todos os tipos de lúmen dos diferentes tipos de produtos para a saúde. Existem testes no mercado de verificação da limpeza, né, para verificar se a limpeza foi adequada ou não. Existem testes de proteína, esse aqui é um da 3M, que verifica a questão de mudança de coloração, ele tem resultado poucos segundos após a leitura, né, então você consegue ter uma leitura rápida. A detecção, ele tem uma alta sensibilidade de 3 microgramas de proteína. Temos os testes também diferentes testes, aqui eu só trouxe um para automatizada, né, a limpeza automatizada, que você coloca esses hackzinhos, né, dentro das autoclaves, das termodesinfectadoras, e os jatos têm que eliminar essa tinta de cor vermelha, garantindo que realmente foram limpos os materiais. E tem os testes também de ATP, que também tem uma alta sensibilidade, que ajudam na leitura. Eles fazem a leitura em RLU, e esse RLU, de acordo com o tipo de material, ele tem o cutoff, ou seja, o que é aceitável como limpo e o que não é aceitável como limpo, e aí vai depender de cada produto. Além disso, nós temos que fazer a inspeção desse material visual, né? Principalmente nas partes articuladas, nas reentrâncias, nas cremalheiras, ver se tem ranhuras, manchas, quebraduras, né? Está quebrado ou rachaduras, e fazer a lubrificação dos instrumentais de aço inoxidável para fazer uma garantia melhor da sua funcionalidade, né? Ver se ele está realmente funcionando para colocar em uso novamente. E essa inspeção, ela pode ser melhorada com o uso de lentes intensificadoras de imagem. O recomendado é no mínimo de 8 vezes, que ela vai ajudar a visualizar melhor o instrumental. O material que é encaminhado para desinfecção, né, química,
ele tem um processo, é aplicado a um material ou superfície visando eliminar micro-organismos, exceto os esporulados, né? As bactérias esporuladas. Ele tem menor poder de letalidade que a esterilização. Ele pode ser físico ou por ação térmica ou químico, que é por desinfetantes. A físico seria, por exemplo, a pasteurização, e o químico são os desinfetantes, né? Ela pode ser desinfecção de alto nível, nível intermediário e baixo nível, como a gente já mostrou naquela classificação de Spalding anteriormente. Quando a gente pensa na esterilização, a gente precisa empacotar esse material. Então, para empacotar esse material, nós precisamos saber escolher a embalagem. Existem embalagens, diferentes embalagens no mercado, mas qual que é a embalagem ideal? É aquela que permite uma adequada penetração e remoção do agente esterilizante, promove barreira adequada aos micro-organismos e seus veículos, ela resiste aos gastos, abrasões e perfurações, ela permite um método de selagem eficiente e que possibilite perceber a violação, proporciona abertura asséptica, ser atóxica, inodora e não liberar corantes. Ou seja, uma embalagem que tenha todos esses itens ao mesmo tempo realmente é um pouco difícil de ser encontrada no mercado. Mas nós temos que pensar no produto e o que a gente está, qual é o tipo de esterilização que ele vai ser submetido, para que a gente pense de uma forma racional e escolha a melhor embalagem para aquele produto. A embalagem mais utilizada é o tecido de algodão. Ele é fabricado, tem que ser fabricado de 100% algodão cru, tarja T1 ou T2 e T2. Ele existe duas normas regulamentadoras para ele, a NBR 14027 de 97 e a 28, né, 14028 também de 97, que rege tanto o campo simples quanto o campo duplo. A vantagem é a propriedade de memória ideal, altamente resistente e econômica. A desvantagem que é baixa barreira microbiana, ou seja, ela não tem barreira muito eficaz. É difícil de controle do número de processamentos, porque é recomendado que reutilize apenas 65 vezes. Após esse número, a barreira microbiana diminui progressivamente. Ela tem alta absorção e permeabilidade para líquidos, sangues, então o risco de contaminar o material após esterilizado é muito alto. Baixa vida útil, impossibilidade de visualização do conteúdo. Temos também o papel grafocirúrgico, ele é constituído de celulose e de filme transparente, tem uma norma também que regula ele, que é a NBR 14990 de 2003, e a vantagem que ele tem a visualização do conteúdo, baixa relação custo-benefício, boa relação custo-benefício, várias formas e tamanhos. Ele tem um indicador de processo lateralmente, que é uma fitinha rosa que muda de cor aqui quando entra em contato com a esterilização. Fechamento hermético por seladora, ele é biodegradável, compatível com diversos processos de esterilização, mas ele tem a desvantagem que ele não é recomendado para produtos para a saúde com conformações irregulares, porque ele rasga, ou material pesado ou grande. Ele precisa de proteção adicional na ponta dos produtos pontiagudos e pérfuro-cortantes. Nós temos a seladora, que é necessário para esse produto. Essa seladora, ela precisa ter controle de temperatura, né, para essa selagem
térmica, tem que seguir as orientações do fabricante para que garanta que a temperatura esteja realmente adequada, evitando que queime a embalagem. Não pode ter dobraduras na hora que for selar esse material. Essa largura da selagem tem que ser de 10 milímetros. E independente do método, a selagem precisa permitir uma abertura segura do pacote, que evite a contaminação e não tenha falhas nessa selagem. Existem alguns testes que validam essa selagem, né? Então você testa se a selagem está acontecendo de forma adequada, e isso é importante porque você valida o seu processo, né? E registra que realmente foi selado de forma adequada. Nós temos também o não tecido, o SMS, que ele é composto por 3 camadas, né? 2 externas de spool bond e uma interna de melt blown. Então, ele retém bactérias, ele retém líquidos e sangues e ele é permeável ao gás e ao vapor. Então, ele é muito bom. Mas ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ele confere barreira microbiana de 90% a 100%. A embalagem descartável tem vários tamanhos e gramaturas, você escolhe de acordo com o tipo de material que você vai empacotar. Ele tem uma alta permeabilidade do agente esterilizante, baixo nível de depreciação de fibras, de desprendimento de fibras, uma boa maleabilidade, uma abertura asséptica e resistência à penetração de líquidos. A desvantagem é a ausência de memória, que dificulta a confecção da embalagem, né? E ele não consegue também verificar o que está dentro dele. E é difícil também quando tem algumas, se você bate as quinas das caixas, ele pode cortar e aí a gente tem dificuldade de verificar, checar se realmente rompeu esse não tecido, né? Ele não é tão resistente a rasgo, então, ou abrasão. Se for um impacto maior, obviamente ele vai rasgar quando comparado ao tecido de algodão. Nós temos também o papel crepado. Ele é uma celulose tratada, tem a de primeira, segunda e de terceira geração. E tem uma normativa específica para ele também, que é a 14.990 de 2003. A vantagem é que ele tem uma barreira bacteriana, né, de 99%, é flexível e fácil manuseio, compatível com diversos processos de esterilização, biodegradável, ausência de toxicidade, hidrorrepelente e antiestético. Ou a desvantagem é a baixa resistência mecânica, ele rasga com muita facilidade. Não permite a termoselagem. E nós temos também o TIFE. TIFE é uma embalagem descartável que necessita de selagem térmica. É confeccionado 100% em fibra de polietileno de alta densidade, desenvolvida há mais de 40 anos pela marca DuPont. A vantagem é a alta resistência à tração e perfuração, excelente barreira microbiana, hidrorrepelente, não solta partículas, está disponível comercialmente em vários tamanhos e formatos. A desvantagem é o alto custo e a incompatibilidade com algumas temperaturas. Então, ele é permitido ser utilizado somente a 121 graus Celsius até 127 graus Celsius. Então, autoclaves a 134 graus não podem utilizar. E os containers rígidos, que são fabricados de aço inoxidável, ou plásticos termorresistentes, ou alumínio anodizado.
A vantagem é a reutilização, fácil de manuseio e preparo, compatível com diversos processos de esterilização, dispensa embalagem externa, lacre para não violar o sistema, embalagem de alta resistência e proteção dos produtos para a saúde, segurança no transporte, simplicidade e segurança na técnica de abertura, economiza espaço de armazenamento, possibilita codificação dos produtos, segundo as especialidades médicas, por meio de uma etiqueta colorida, e como desvantagem é o alto custo, atenção especial na fase de secagem, porque ele pode, no fundo da caixa, acumular resíduos de vapor condensado, né? E também a questão de espaço deve ser planejado no espaço no armazenamento e o fechamento hermético que tem que ser verificado rigorosamente para ver se ocorreu de forma recomendada pelo fabricante. Nós temos também outro fator extremamente importante, que é a identificação do pacote. Esse pacote, ele obrigatoriamente precisa ser identificado, porque quando a gente fecha, a gente não vai conseguir, na sua maioria, visualizar o que está lá dentro. Então, a gente precisa identificar, colocando um nome, descrevendo exatamente o que tem ali dentro, a data da esterilização, a data de validade, o lote, né, da autoclave que foi feito a esterilização, o lote da carga, né? O nome do funcionário que realizou essa esterilização. Tudo isso é extremamente importante para o controle de qualidade. Porque caso a gente identifique que algum desses lotes tenha ocorrido crescimento bacteriano, a gente consegue resgatar todos esses instrumentais sem oferecer risco para os nossos pacientes, né? Pode ser utilizado tanto umas etiquetas desenvolvidas para cada instituição, ou mesmo criação de outras mais elaboradas pelos fabricantes, mas todas que garantam essa identificação do pacote de forma a garantir, tanto para os profissionais quanto para o paciente, uma forma segura de que esse material foi passado pelo processo de esterilização e atingiu níveis satisfatórios. A esterilização, o setor onde realiza a esterilização, seja ela vapor saturado sob pressão, ou no formaldeído, ou no peróxido de hidrogênio, ou sem plasma, né, na fase. Então, é uma área onde vai esterilizar esse material. É importante entender que existem os métodos físicos, como o calor por vapor saturado, e o físico-químico, como o óxido de etileno, o formaldeído e o peróxido de hidrogênio. O vapor saturado sob pressão, ele tem os parâmetros pré-definidos, que é 121 graus por 15 minutos ou 134 por 3,5. E o para Prion, ele é mais 134 graus por 18 minutos, o tempo de exposição é maior. Mas lembrando que precisa fazer a qualificação de instalação, de operação e de desempenho para que o reposicionamento de nova estrutura física, para você garantir que naquela estrutura física onde a sua autoclave foi instalada, diante dos padrões da água, dos padrões do tamanho dos pacotes que serão esterilizados, eles realmente vão atingir essa temperatura. Algumas autoclaves, dependendo do local onde ela é esterilizada, você não vai conseguir uma esterilização em 3 minutos e meio a 134 graus. Às vezes vai ter que aumentar esse tempo. E esse tempo ele é aumentado de acordo com essas
essa avaliação de desempenho dessas autoclaves. E ela deve ser avaliada, a qualificação térmica e de desempenho, sempre periodicamente, se não ocorreu nada, deve ser anual, ou se houver trocas de insumos ou alguma manutenção preventiva ou corretiva que realmente mude alguma troca, ou tem alguma troca de peça, alguma coisa que possa comprometer todos aqueles parâmetros estabelecidos anteriormente. Ele é considerado o método mais barato, rápido e sem efeitos adversos, por não deixar resíduo ou agente esterilizante ali no processo de esterilização. É o que é mais utilizado, né? O princípio básico de operação é a substituição do ar da câmara interna por vapor saturado. A vantagem produz elevada temperatura de forma rápida em curtos tempos de esterilização e não deixa resíduo tóxico no material. E preciso estabelecer um programa de manutenção preventiva, eu já falei nisso, né? Importante, seguindo as legislações e as recomendações do fabricante. E registrar todas essas manutenções, elas precisam ser registradas e guardadas para fins de checagem, tanto do paciente, quanto da equipe da segurança do paciente, quanto das autoridades sanitárias. Temos também o óxido de etileno, que tem a vantagem de ser compatível com quase todos os tipos de embalagens, exceto o de algodão, mas ele tem a grande desvantagem de ser inflamável e explosivo, carcinogênico, alta toxicidade, pode causar câncer, anomalias do sistema reprodutor, alterações genéticas, doenças neurológicas e respiratórias. Eu esqueci de falar, uma da vantagem dele é que ele pode esterilização a baixa temperatura, então ele esteriliza materiais são termosensíveis. O vapor, né, de baixa temperatura e formaldeído gasoso, ele é um gás incolor, concentração dele de 8 a 16 microgramas por litro e temperatura de 60 a 80 graus e umidade relativa do ar em torno de 70 a 100%. A duração total do ciclo é em torno de 5 a 6 horas, é uma alternativa ao óxido de etileno, né? Mas ele a vantagem é que ele é compatível com quase todos os tipos de embalagens, exceto de algodão. A desvantagem é que ele também tem toxicidade e é considerado um potencial carcinogênico também. E o plasma de peróxido de hidrogênio, que esse método ele é usado como um peróxido de hidrogênio como precursor de plasma. O plasma é um composto por partículas altamente ionizadas, composto de íons, elétrons e partículas neutras. Ele tem um campo eletromagnético que é capaz de transformar peróxido de hidrogênio em uma nuvem de substâncias altamente reativas, que é o plasma, que se combinam transformando-se em água e oxigênio após ser removido por um conversor catalítico. A vantagem é que ele tem baixa toxicidade, é fácil de ser instalado, rápido, o processo é rápido e compatível com a maioria dos materiais sensíveis, né, a calor. A desvantagem, ele tem reduzido poder de penetração, a impossibilidade de esterilizar com embalagens contendo celulose, né, com papel grau cirúrgico, tecido de algodão e papel crepado. Aqui tem uma tabelinha
que eu deixei, né, que vem falando sobre os tipos de tecidos, né, de embalagens e quais são os tipos de agentes esterilizadores que elas são compatíveis. E nós temos alguns indicadores que vão validar a esterilização. Nós temos indicadores químicos e indicadores biológicos. Os químicos, nós temos os classe de 1 a 6. O de classe 1 é o indicador de processo. Então, essas tiras impregnadas aqui, nessa lateral do papel grau cirúrgico aqui que você pode ver, que eles são expostos, quando eles expostos à temperatura, eles mudam de cor. Então, eles identificam que o material foi submetido ao processo de esterilização. Isso é muito importante porque, às vezes, você, principalmente em lugares onde não tem barreira entre a sala de esterilização e a sala de guarda, que pode ocorrer de material que ainda não passou por processo de esterilização ficar no mesmo ambiente do material de processo que já passou pelo processo e ir para o centro cirúrgico caixas ou para realizar o procedimento no paciente, material que não passou pela esterilização. Então, ela serve para identificar isso. O classe 2 é o Boyd-Dick, que é um teste específico para verificação da eficiência da bomba de vácuo. Nós temos dois tipos de autoclaves, os autoclaves gravitacionais e autoclaves a vácuo. As gravitacionais, o que significa? Significa que ela remove o ar da câmara interna de forma gravitacional, ou seja, o vapor entra dentro da câmara interna e vai empurrando para baixo, para o dreno, o vapor, o ar frio. Então, ele vai gravitacional. Agora, o a vácuo não, existe uma bomba que faz uma sucção e cria um vácuo, tirando todo o ar frio da câmara interna de forma homogênea e injeta o vapor quente, né, saturado, dentro da câmara. A sua eficácia é muito maior, porque se você permitir que bolsas de ar frio fiquem dentro da câmara interna, ela impede a esterilização do material. Então, temos que dar preferências às autoclaves que são de vácuo, a vácuo, né? E o Boyd-Dick, ele vai testar justamente essa bomba de vácuo, essa sucção. Ele não pode ser utilizado em autoclaves gravitacionais. Então, ele é feito diariamente no primeiro ciclo do dia após aquecer a autoclave. Então, você faz o ciclo de aquecimento e depois você faz o teste Boyd-Dick. Caso não haja homogeneidade no resultado, como está mostrando aqui, né, esses dois do meio não foi satisfatório porque houve falhas na viragem, aí você tem que chamar a manutenção para verificar a bomba de vácuo. E o último aqui, ele virou completamente todas as partes do teste. Aqui nós temos o indicador de parâmetro único, que é usado para medir os parâmetros críticos do processo de esterilização, por exemplo, a temperatura. Normalmente as autoclaves modernas, ele já vem como uma impressora, que ele vai imprimindo essa temperatura, o vapor, a pressão do vácuo. Então ele faz tipo um software aqui que vai dizendo tudo o que aconteceu, os pulsos, né, a entrada de ar, o vácuo. Então ele especifica todas as fases do ciclo da esterilização. Isso é importante porque cada lote de material esterilizado, ele deve levar o número desse código aí, desses parâmetros. Nós temos o classe 4, que é o indicador multiparâmetro.
É um indicador multivariável, deve ser projetado para reagir a 2 ou mais variáveis críticas, por exemplo, temperatura e tempo de exposição. Normalmente nós não utilizamos esse, ele não é o mais utilizado porque os parâmetros, ele é muito básico, porque ele vira antes mesmo do fim do ciclo de esterilização, então não te dá muita segurança de que o material passou de forma por todo o período nas condições necessárias para que haja esterilização. Os mais utilizados são o classe 5 e o classe 6. O classe 5 são indicadores integradores. Então, ele é projetado para reagir quando o ciclo já está próximo de 90% de concluir, né? Já ocorreu quase 90%. Então, é um teste. Esse aqui, por exemplo, ele é um líquidozinho, uma cerinha, tipo uma cera que tem aqui, que ela vai derretendo e vai preenchendo esse branquinho, tá vendo? Que fica na cor, mudança de cor. E ele vai virar, ele vai ultrapassar essa medida aqui, ó, nessa ponto que já começa, a ponta dele já fica toda azul do teste. Então aí, quando ele atinge, né, passa desse limite, aí sim ele está seguro, ele atingiu a viragem seguramente. Mas existem outras apresentações, né? Por exemplo, esse rosinha aqui, que ele, sem passar o processo. Esse daqui que ainda ficou meio rosa, um pouquinho escuro, que indica falha, né? E quando ele vira todinho, fica todo pretinho, é que ele virou de forma adequada. E o classe 6, que é o emulador. Esse aqui, ele realmente simula a morte microbiana. Então, a conclusão, a viragem dele ocorre quando atinge 95% do ciclo. Então, a hora que o ciclo já concluiu 95%, é que ele vai virar. Então, ele simula bem a morte microbiana, né? Esses indicadores, tanto classe 4, 5 ou 6, eles devem ser colocados dentro de todos os pacotes. Então, quem vai verificar se ele virou ou não é quem vai usar o pacote. Então, na hora que ele abre o pacote, ele verifica se houve a viragem ou não. Aqueles que não viraram, o pacote não deve ser utilizado, né? O produto para a saúde não deve ser utilizado. E nós temos os indicadores biológicos, né? Padrão ouro, que são indicadores que você tem uma carga microbiana de 10 a sexta, e quando submetidos à esterilização, a gente quer que essa carga de 10 a sexta reduza a 10 a menos 6. Então, o que ele é confeccionado por uma ampola plástica externa com uma tampa. Essa tampa tem um filtro que protege aqui, permite a entrada do vapor, né, para esterilizar. E dentro tem uma ampola contendo meio de cultura. Esse meio de cultura, ele vai entrar em contato com a bactéria que está aqui nesse filtro, ó. Esse filtro de baixo, ele está impregnado com o bacilo Stereothermophilus, Geobacilo Stereothermophilus. E quando ele passa por processo de esterilização, como aqui, ó, aqui a fitinha de indicador químico classe 1, tá vendo? Que ele passou pela esterilização, e aqui ele tá azulzinho que ele não passou. Então, esse aqui é o controle. O que eu espero? Que esse aqui não tenha crescimento e esse aqui cresça. Por que eu tenho que ter esse controle? Porque esse controle vai me dizer que as bactérias que estavam aqui, elas estavam vivas antes de passar pela esterilização. Então, esse controle vai me dizer isso. Então, esse aqui é o resultado esperado. Mas o resultado pode acontecer do teste que passou pela esterilização ficar roxinho,
né? Que depois você põe para incubar, fica roxinho. E o controle vai ficar amarelinho. Isso aqui é o que eu quero que aconteça. E ele pode ficar amarelo, os dois podem ficar amarelo. Isso significa que a autoclave não esterilizou. Então precisa chamar a manutenção. E os dois podem ficar roxo, então também está reprovado. Ou o teste está com problema, ou a autoclave está com problema. Também tem que verificar, fazer uma checagem, um checklist para verificar aonde houve a falha. O setor de guarda também, ele é muito importante, porque existem muitos problemas com relação a guardar material no lugar errado, guardar material de forma inadequada, guardar material muito empilhado um em cima do outro e as embalagens rasgar, na hora de utilizar a embalagem está rasgada. Então a gente precisa ter cuidado nesse armazenamento, limpar essas prateleiras, ser uma área restrita, não pode ter circulação de pessoas lá dentro, tem que ter umidade adequada, temperatura adequada para que favoreça a permanência da esterilidade desse material, né? E essas prateleiras têm que ser, ou cestos, têm que ser passíveis de limpeza, né? Eles têm que ser limpos de forma adequada, tem que ser longe do chão, longe do piso, né? Não pode ser rente ao piso, afastado de paredes o máximo possível para evitar umidades e esses contatos, né? Então, tudo isso é importante para garantir a manutenção da esterilidade do material. E a distribuição, como a gente já falou no início, com relação aos carrinhos, né? Aqui a gente volta a falar da importância dos carrinhos, principalmente os fechados, para transporte do material estéril, né? Que você garanta essa esterilidade e evite também a contaminação durante esse transporte, né? Aqui eu trago uma reflexão que é: se você faz bons produtos, torne-os ainda melhores. Se faz bom atendimento e entrega serviços de qualidade, então este é o seu negócio, Steve Jobs. Então, nós queremos que dentro do CME você faça serviços de qualidade, né? Entregue serviços de qualidade para os usuários, né? Que esse é o propósito nosso, oferecer produtos de qualidade que traga segurança para o paciente e para os profissionais. Aqui são algumas